Graça e paz, queridos, amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos te louvar, podemos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem sido e o Senhor tem feito nas nossas vidas, por essa semana maravilhosa que o Senhor nos deu. E muito obrigado, Pai, por podermos estar aqui na Tua presença. Que no nome de Jesus, que o Senhor Deus possa estar falando, Pai, aos nossos corações nessa manhã, para que os nossos ouvidos e a nossa mente estejam abertos, para que o Senhor possa estar falando a nós e que possamos sair daqui cheios, Pai, do Teu Espírito, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os queridos podem se sentar. Nós estamos cada vez mais lembrando ou aprendendo ou reaprendendo sobre o que o Espírito Santo faz na nossa vida. E cada um dos finais de semana nós temos visto uma parte daquilo que a gente sabe que nós precisamos fazer, mas nós não conseguimos fazer. Mas quando o Espírito Santo está conosco, então ele nos ajuda a vivermos dessa forma que ele quer que nós venhamos a viver. Então nós já falamos como que nós devemos amar, nós já falamos como que nós precisamos ser alegres, já falamos como que nós precisamos ter a paz que vem de Deus e já falamos como nós temos que ser longânimos e falamos como que isso funciona na nossa vida. E hoje nós vamos continuar falando um pouco mais dessa característica do fruto do Espírito na nossa vida. Se a gente for lembrar que a gente já está decorando o texto que diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, olha só as características desse fruto e é isso que nós então estamos vendo e vendo como que nós podemos aplicar isso no nosso dia a dia. Para falar sobre essa característica, nós vamos ler o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos e vamos ver como que ele coloca isso na prática, de como que nós devemos então seguir mais essa característica então do fruto do Espírito. Então o texto da palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 12, começando a partir do verso 9, diz assim: O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês, e abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as suas próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, e se estiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E não deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Olha só as recomendações que o apóstolo Paulo manda para essa igreja que está lá em Roma, de como que eles deveriam viver. Queridos, se a gente viver isso daqui, já é assim, já vai ser a igreja vai ser fantástica a forma de viver, não é verdade? A gente vê assim que existe um modo de você viver a vida cristã. E ele vai dando os passo a passo de como que isso pode ser aplicado no nosso dia a dia.
E dentre essas características todas que ele coloca aqui, tem duas que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos estar falando sobre bondade e benignidade. E às vezes a gente pensa que as duas são iguais. Mas se as duas fossem iguais, por que então no fruto do Espírito ele fala sobre bondade e ele fala sobre benignidade? Se ele fala um e ele fala o outro, então é porque elas não são iguais. Elas podem ser parecidas, mas iguais elas não são, porque senão o fruto do Espírito não teria um desses. E a gente pode pensar assim, se elas não são iguais, então no que elas são diferentes? Ou o que seria uma e o que seria outra? Para que a gente pudesse falar um pouco sobre a diferença dessas duas, quero contar duas histórias, relembrar com vocês duas histórias da Bíblia em que nós vamos ver uma diferencinha entre elas, que vocês vão conseguir ver a diferença dessas duas palavras. A primeira história é aquela história que Jesus conta uma parábola do juiz. E a gente estudou isso na nossa escola bíblica esses dias atrás. Sabe aquele juiz mau? Ele era um juiz mau, mas tinha uma viúva que ficava importunando ele para que ele pudesse julgar a causa dela. Vocês lembram dessa história, né? Pois é. A Bíblia diz que esse juiz ele não era temente a Deus, quando a gente lembra do texto, que está lá em Lucas 18. Jesus diz, olha, esse juiz, ele não era temente a Deus. Mas essa mulher vai e ela fica, e ela fica. E quando os irmãos não precisam abrir, mas o texto da palavra diz assim, por algum tempo ele não quis atender, mas depois ele pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus e nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para que não aconteça depois que ela venha me molestar. Então, olha só, eu pergunto para vocês, no final da história, o juiz atendeu a necessidade dessa mulher? Atendeu. Então, se a gente for pensar assim, ele fez o que tinha que fazer? Fez. Então, essa bondade aconteceu. Aconteceu, ele foi bondoso para com ela. No começo, não, porque no começo ele não queria fazer. Mas no final da história, a bondade aconteceu. Porque a ação de julgar a favor dela, isso daí aconteceu. Vamos guardar isso aí, guarda isso na cabeça aí, vamos continuar aqui. Mas se você pensar assim, mas a intenção do coração dele foi boa? Você vê, ele diz assim, eu vou julgar para que ela não venha me prejudicar depois. Então, olha só, a ação dele de julgar foi correta, mas a intenção do coração dele não foi pensando na mulher, foi pensando nele. Ele pensou assim, eu não quero ser prejudicado, eu não quero que ela seja violenta comigo em algum lugar ou planeje um mal contra mim. Então, quer saber? Deixa eu fazer esse negócio aqui para poder me livrar dessa situação. Ele estava pensando nele, mas ele fez o que tinha que ser feito. Muito bem. Aí você fica pensando assim, ele fez o que era bom, mas ele não pensou algo que fosse bom. Agora vamos para uma outra situação. É uma outra história agora. A outra história, vocês sabem que Jesus tinha os seus discípulos e tinha um deles que era mais impulsivo, que era mais o que aparecia e tal, e falava, que era Pedro. E aí Jesus, numa das suas vezes, ele está falando assim, olha, vai chegar o tempo em que eu vou ser preso, em que eu vou ser crucificado. E ele começa a contar e Pedro fala assim, eu não vou deixar esse negócio acontecer. Onde já se viu, vai fazer isso com o mestre e tal. Olha só, o pensamento dele era, eu preciso proteger o mestre, porque eu o amo, então eu preciso protegê-lo. Então o pensamento dele era bom. Ele estava querendo proteger o mestre dele. Ele estava querendo o bem para o mestre dele. Então o pensamento dele era muito bom. Mas aí chegam-se então os soldados, ele já passa a mão na faca e corta a orelha do soldado. E aí Jesus fala assim, não, meu filho, não é por aí. Então olha só que coisa. O Pedro, ele pensou coisas boas, mas na hora de fazer, ele fez a coisa ruim. O juiz, ele pensou a coisa ruim, mas ele fez depois a coisa boa. Olha só a diferença de um e de outro. E às vezes a gente pode pensar assim, mas então como é que isso funciona? Olha só, a bondade tem a ver com algo externo, com aquilo que eu faço,
com aquilo que eu realizo, com aquilo que vocês conseguem ver. Então, a gente ajuda um necessitado. As pessoas estão, é algo externo. Você está vendo eu ajudar o necessitado. Você está vendo a ação de eu entregar um pão para a pessoa ou aquilo acontecendo. As pessoas conseguem ver isso. É algo externo, é uma ação. Você realiza uma obra e as pessoas olham e veem isso. Agora, a benignidade não. A benignidade é algo interno. Ninguém sabe o que está aqui dentro. Ninguém sabe o que eu estou pensando quando eu estou fazendo as coisas que as pessoas estão vendo. É o meu pensamento. O que eu vou ganhar em troca nisso daqui? É a intenção. Eu estou fazendo isso por quê? Isso ninguém vê. Então a benignidade é algo que está dentro de nós, que acontece ali. E a bondade é aquilo que as pessoas conseguem ver o que está acontecendo. Por isso que elas são parecidas, mas elas não são iguais. E aí você pode pensar assim, o juiz, no final das contas, ele fez a coisa boa. Então ele foi bondoso, mas ele não foi benigno. Por quê? Porque a intenção do coração dele era ruim. E o Pedro ele foi benigno, mas ele não foi bondoso. Por quê? Porque ele não fez a coisa certa, mas ele pensou algo bom, mas ele não fez alguma coisa boa. E a gente pode pensar assim, nós precisamos das duas coisas. Precisamos da bondade e precisamos da benignidade. As duas têm que estar alinhadas. Não é ou uma ou a outra. No caso dessas duas histórias, esses personagens tinham só uma dessas partes, não tinha outra. Elas são complementares. E nós precisamos das duas. E quando a gente olha para essas características, a gente pensa assim, isso não aconteceu só com o juiz, e isso não aconteceu só com Pedro. Quando a gente traz para os nossos dias, a gente pode pensar assim, o que nos impede de nós sermos bondosos? O que será que nos impede disso acontecer? Bom, o que nos impede de nós sermos bondosos é a preguiça. A gente fala assim, tem que fazer mesmo? Será que? E aí já vem a gente tira a responsabilidade de nós. Não, deixa para o outro. Deixa que o outro faça o bem para aquelas pessoas, porque eu estou aqui na minha zona de conforto e eu estou muito bem. Então, deixa para o outro fazer isso. Então, às vezes, a gente sabe que precisa fazer. A gente pensa coisas boas em relação às pessoas, mas nós não fazemos nada. Então, quando a gente não está fazendo, nós não estamos sendo bondosos, porque a gente tem preguiça. Ou a gente transfere a responsabilidade. E essa terceirização é muito boa, né? Porque a gente fala assim, eu não tenho tempo. Então, como eu não tenho tempo, o outro tem mais tempo, então deixa que o outro faça essa parte aí. E a gente terceiriza o fazer o bem para as outras pessoas, porque é mais fácil assim. Ou às vezes a gente não tem vontade disso. Mas pior do que essa situação é quando a gente não se importa com a dificuldade das outras pessoas, que é o que é indiferença. A indiferença é assim, eu não estou nem aí com o que está acontecendo. O fulano de tal está passando por isso? O problema é dele. A vida é assim, né? Então, o problema é dele. Deus que ajude ele lá. E aí a gente fica nessa indiferença em que a gente não tem mais o coração sensível às necessidades e os problemas que as pessoas têm. Quando Jesus está andando com os seus discípulos e ele está caminhando e ele vê a multidão lá, a Bíblia diz assim que ele olha para aquelas pessoas e o texto dizia ele tem compaixão delas e quando ele tem essa compaixão, ele chama os seus discípulos e fala assim, olha, essas pessoas todas aí, elas são como ovelhas sem pastor, elas estão angustiadas e elas estão perdidas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus ele vê a necessidade daquelas pessoas e aí, então, ele vai ao encontro delas e as ajuda. Então, você vê, Jesus, ele se importava. Ele não era indiferente. Ele tinha empatia, ele se colocava no lugar, ele via a necessidade que aquelas pessoas tinham, então ele ia até elas e supria na medida que ele podia. Mas, muitas vezes, a gente não é mais assim. E o que é interessante é que às vezes a gente assiste tantas coisas violentas, tantas coisas assim, que a gente já não está mais com o coração sensível como era antes. Hoje é assim, aparece no jornal,
teve um desmoronamento e morreu 30 pessoas. A gente fala assim, era só 30. Mas, queridos, foram 30 pessoas que faleceram e essas 30 pessoas tinham família. Vários deles eram pais de famílias que vão deixar seus filhos órfãos, pequenininhos. O que vai acontecer ali? Vamos orar para essas famílias desses 30 que faleceram. Mas a gente fala assim, mas se for 3.000 pessoas, a gente fala, nossa, era 3.000 pessoas. Mas se é 30, 40, se é 15, se é uma pessoa, a gente já... Por quê? Porque a gente começou a ficar insensível e a gente começa a ficar indiferente. E a nossa vida, ela é tão corrida que a gente acaba não conseguindo arrumar tempo para ver as necessidades das pessoas e ser bondoso para com as pessoas, porque nós estamos focados nas coisas que nós queremos ou que nós estamos realizando. E a gente então não consegue se importar ou ver o que está acontecendo com a outra pessoa. Então isso nos impede de nós sermos bondosos para com os outros. Mas o que a palavra do Senhor diz a respeito disso? A palavra do Senhor diz assim, lá em Gálatas 6, 9 e 10 diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Você vê que o apóstolo Paulo, ele enfatiza, ele fala assim, olha, não nos cansemos de fazer o bem. Vamos fazer isso o tempo todo. Estou cansado, mas dá para fazer mais um pouquinho? Os 10%, né? Mas tem mais um pouquinho, vamos tentar ajudar mais um pouco? Nós temos nossos limites, com certeza. Mas nós precisamos, olha, o texto diz assim, quando tivermos oportunidade. E sabe, queridos, Deus sempre vai nos dar uma oportunidade para que a gente possa fazer isso. E nós vamos aproveitar essas oportunidades? Será que nós temos aproveitado as oportunidades que Deus tem nos dado para que nós possamos ser bondosos para com as pessoas? Mas Tiago é mais duro, né? Ele fala assim, portanto, Tiago 4,17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso ele está pecando. Olha só, ele sabe, então o pensamento dele é, eu sei que eu preciso ajudar, mas ele não faz. Então, olha só, ele tem um pensamento bom. No caso de Tiago aqui, ele tem um pensamento bom, mas ele não age, ele não faz. Tanto é que o livro de Tiago, ele vai falar assim, olha, a fé sem obras é morta. Você pode ter a maior fé do mundo, você pode falar de Jesus, você pode falar tal, mas se você não está fazendo alguma coisa para Deus, o que está adiantando isso? O livro de Tiago, ele vai falar isso no seu livro todo. De que o ter a fé no Senhor e de termos o nosso relacionamento com Ele é extremamente importante, mas o agir para com as pessoas também é super importante e isso também precisa acontecer. Por isso que esses dois, o fazer o bem é muito importante. Mas o que nos impede de sermos benignos? Aí, queridos, é diferente. O que nos impede de ser benignos é que nós somos egoístas. Nós pensamos em nós. Lembra, são pensamentos. O outro é ação. Esse aqui não é ação, esse daqui é pensamento. Nós somos egoístas. Então, como nós somos egoístas, a gente pode até fazer o bem para o outro. Mas a gente faz o bem para o outro pensando na gente. Eu vou ganhar alguma coisa nisso daí? Vou. Então eu vou fazer. Não, eu não vou estar ganhando nada em cima disso. Então eu não vou fazer. Então eu estou pensando em mim quando eu estou sendo bondoso para com o outro. E isso está errado. O que nos impede de ser benignos é a barganha. A barganha é assim, eu não sei se ainda está na moda isso, mas há um tempo atrás, quando a gente fazia uma coisa boa, a gente falava assim, mais um tijolinho para o céu. Né? E a gente falava que a gente mandava o tijolinho para o céu para a casa que Deus estava construindo para a gente lá no céu. E aí eu lembro quando eu trabalhava atendendo o público em ação social, atendia muitas pessoas, concedia muitos benefícios para as pessoas e tal, né? E aí eu lembro que às vezes eu falava assim, gente, se cada tijolinho desse for pro céu, eu já tô com uma mansão lá. Aí eles, Mauri, não é assim. Eu falei, eu sei que não é assim. Mas o que acontece? A gente pensa que quando a gente faz uma coisa boa, é um tijolinho que sobe pro céu, que Deus está construindo a nossa casa lá de 3 andares, piscina e essa coisa toda. Por quê? Porque você pensa assim, eu vou fazer para que Deus faça isso para mim. Então é uma troca, é uma barganha.
Mas não é assim. Quando nós pensamos de forma benigna, nós não estamos pensando no que nós vamos receber em troca. Nós estamos pensando no que vai ser o bem para o outro. Se nós vamos ganhar alguma coisa ou não, queridos, é uma outra história. Mas, além disso, ou pior do que isso, é quando a gente faz o bem para o outro, para que as pessoas possam ver que nós somos diferentes. E a gente faz o bem para o outro para mostrar que nós somos superiores. Para falar assim, ó, deixa eu tirar um selfie aqui para mostrar que eu estou ajudando uma pessoa aqui, ó, e eu vou publicar nas redes sociais de que eu estou fazendo uma ação social para esse pessoal aqui, ó. Então, vamos todo mundo para pose na foto. E as pessoas para poder mostrar que eu fiz. Ou para mostrar que nós somos os espirituais. Não, porque não, olha só, eu estou ajudando essa pessoa aqui porque eu sou o pastor da igreja. Ou eu sou o fulano de tal. E aí as pessoas falam assim, nossa, quando eu crescer, eu quero ser igual ele, né? E aí a gente fala assim, é isso mesmo. A gente, olha só, é a questão da gente querer ser os mais santos. É a questão da gente querer ser os mais piedosos. A gente fala assim, eu não sou piedoso quando eu estou fazendo alguma coisa para com as pessoas. E aí a gente gosta disso. Porque e as pessoas falam assim, olha como ele é piedoso. Eu falo assim, pois é, eu sou piedoso mesmo. Mas quando a pessoa está fazendo, ninguém está percebendo o que está acontecendo aqui dentro. Ninguém está percebendo o que está acontecendo aqui dentro. As pessoas só vê as boas obras, as pessoas só vê as boas ações, a pessoa só vê as boas intenções que aquela pessoa está fazendo. Por quê? Porque é o externo, lembra? O externo mostra isso, mas aqui dentro, ninguém sabe o que está acontecendo. Então, benignidade é uma coisa muito mais difícil de você conseguir ver nas pessoas. Isso aí é só Deus que consegue ver. Porque é só Deus que sonda os nossos corações e sabe como que nós somos. É só Ele que consegue ver isso. Mas você sabe que na Bíblia tinha um pessoal assim. E esse pessoal assim era um pessoal que vivia na época de Jesus. E Jesus chegava junto nesse povo. Porque tinha uns que Jesus falava assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Bem-aventurados, mansos. Mas para outros, Jesus chegava duro neles. E sabe para quem que era? Vamos lá junto comigo. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 23. E vamos ver, na verdade, nesse texto de capítulo 23, Jesus está sendo duro com esse pessoal em várias coisas. E dentre essas coisas todas, nós vamos enfatizar apenas uma delas. Mas Jesus, ele repreende esses homens de uma forma muito severa nesse capítulo 23, praticamente o capítulo inteiro. Mas a gente vai só em alguns versos, tá? Depois, se os irmãos quiserem ver outros, porque os outros também são interessantes. Mas a partir do verso 27, ele diz assim, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros. Olha só, ele fala aos olhos dos outros, quer dizer, os outros olham e acham que eles são justos, acham que eles são bondosos, acham que eles estão fazendo as coisas certas, porque eles estão fazendo as coisas certas, né? Mas olha lá, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Então Jesus pegou pesado nesses homens, porque ele disse assim, vocês podem até estar fazendo as coisas certas, mas vocês estão fazendo as coisas certas pelas intenções erradas, pelas motivações erradas. E Jesus chega junto neles nessa situação. E se a gente for parar para pensar, queridos, quantas vezes nós fazemos as mesmas coisas? Quantas vezes a gente tem preguiça de fazer as coisas boas? Quantas vezes nós terceirizamos a ajudar os outros para outras pessoas? Quantas vezes nós fazemos isso?
Quantas vezes nós somos indiferentes a uma situação? Nós nunca vamos conseguir ajudar todos, né, queridos? Nós temos que ser honestos, nós não conseguimos ajudar o mundo inteiro. Mas Deus vai nos dar a oportunidade de ajudar pessoas específicas. E nessas oportunidades que Deus vai dar para a gente agir em pessoas específicas, é nessas situações que nós estamos falando. Tá? Porque ajudar o mundo inteiro a gente não ajuda. Mas quantas vezes nós somos indiferentes e quantas vezes nós não nos importamos em ver a situação das outras pessoas? E pior, quantas vezes nós fazemos essas coisas, mas nós fazemos essas coisas pensando em nós? Quantas vezes a gente faz isso? Não é? Quantas vezes a gente faz falando para o Senhor, ó Senhor, coloca aí mais um xizinho aí, ó, fiz isso hoje, hein? O dia já está ganho hoje, porque eu já fiz uma coisa boa. Agora eu posso fazer o que eu quiser, porque uma coisa boa é como se a gente pecasse 10 vezes no dia, mas uma coisa boa que você fizesse já eliminasse os 10 pecados que você tinha tido. É como se, então, essa é a forma como nós pensamos, mas queridos, não é assim que as coisas funcionam. Mas às vezes as pessoas falam assim, eu vou fazer uma coisa boa, porque ontem eu pequei, e o que eu posso fazer hoje para poder passar a régua nas coisas ruins que eu tinha feito no dia anterior? E a gente faz isso, queridos. Ou quantas vezes a gente faz para poder mostrar para os outros quem nós somos, ou que nós queremos mostrar para as pessoas que nós somos. E isso nos enche de glória, isso nos enche de orgulho, e isso nos enche assim de falar assim, tá vendo? Seja como eu sou. Quantas vezes a gente faz as coisas, mas com esses pensamentos? Se Jesus viesse hoje, será que ele também falaria as mesmas coisas que ele falou para os fariseus? Ou será que ele falaria coisas diferentes? Não é? E a gente fica pensando assim, é difícil. Quando a gente olha para isso, a gente fala assim, Senhor, não consigo ser diferente disso daqui. É difícil. E é por isso que cada vez mais nós aprendemos que nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo, para que a gente não viva dessa forma. Para que a gente não seja preguiçoso em fazer a obra de Deus e ajudar as pessoas. Para que a gente não terceirize, mas assuma a responsabilidade e tenhamos compromisso naquilo que Deus colocou a gente para fazer. Nós precisamos desse compromisso, mas é só o Espírito Santo que vai nos ajudar para que isso possa acontecer. Sem ele a gente terceiriza, sem ele a gente desiste, sem ele a gente foca em nós mesmos e a gente não se importa com os outros. Mas com ele nos dá uma visão de compaixão em que nós olhamos a situação da pessoa e nós nos compadecemos delas e Deus nos dá ânimo e força para que a gente possa ajudá-los naquilo que eles estão precisando. Porque isso não está em nós. E sem ele, querido, sem o Espírito Santo, nós vamos pensar em nós. Nós vamos mesmo. E a gente só vai fazer se aquilo for bom para a gente. Sem o Espírito Santo, a gente vai barganhar. E a gente vai achar, nós vamos negociar com Deus quando nós quisermos fazer alguma coisa. A gente pode não falar, a gente pode não mostrar, mas a gente vai pensar. Por quê? Porque o Espírito Santo não está em nós quando as coisas agem dessa forma. Mas quando o Espírito Santo está conosco, nós não vamos nem pensar nessa troca que poderia acontecer. Deus pode nos ajudar, Deus pode nos recompensar, mas Deus pode não recompensar. Quando a gente olha para o pessoal da igreja primitiva, eles faziam as coisas, mas o fim deles, a gente pode achar que foi um fim terrível, mas eles foram para a glória, querido. Você quer alguma coisa melhor do que isso? Não é? Então você fica pensando assim, não venhamos a pensar no que nós vamos receber quando a gente for fazer alguma coisa para o outro. Façamos as coisas para as pessoas, assim como Deus faz as coisas para nós sem a gente merecer, e Deus pensa em alguma coisa em troca, Deus precisa de alguma coisa em troca da gente, mas Ele é bondoso para conosco o tempo todo. E que a gente não venha, e sem o Espírito Santo, queridos, a gente vai pensar no status, a gente vai pensar em querer mostrar para as pessoas as coisas que nós temos feito, para que a gente possa achar que nós somos superiores, que nós somos melhores. Mas quando nós estamos com o Espírito Santo nos coloca no lugar onde nós devemos ficar. E se vier alguma glória, algum reconhecimento, você entrega para Deus, porque a glória e o reconhecimento é dele. Por quê? Porque é ele que faz isso em você.
Você não está fazendo por você mesmo, mas é Ele que faz isso em você. Então, quando os reconhecimentos vier, devolva para Ele, porque a obra é dele, que Ele faz em nós o tempo todo. Por isso, queridos, mais uma vez, a gente pode ver que é impossível a gente seguir mais essas duas características do fruto do Espírito sem o Espírito Santo agindo em nós. Nós dependemos totalmente dele para que nós possamos viver assim. Então, o convite dessa manhã, ou melhor, o desafio dessa manhã, é que a gente possa pensar benignamente e agir bondosamente. Então, vou falar de novo. Nós temos que pensar benignamente, mas agir bondosamente. Quando nós fazemos isso, nós vamos então estar demonstrando essas duas características do fruto do Espírito na nossa vida. E nós vamos estar mostrando às pessoas o Deus que transformou a nossa vida. E as pessoas vão poder ver em nós aquilo que Deus tem feito, para que elas também possam querer esse Deus para a vida delas também. Porque sem Deus, nós não pensamos de forma benigna, e sem Deus, nós não agimos de forma bondosa. Mas com Ele, e só com Ele, nós conseguimos fazer essas duas coisas. E o nome do Senhor é reconhecido e exaltado através da nossa vida quando nós decidimos viver dessa forma. Amém, queridos? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor deixa na Tua palavra histórias, exemplos, personagens em que nós podemos ver como que o Senhor agiu na vida deles e daqueles que eles não agiram da forma da Tua vontade, para nós vermos como que nós temos que viver de uma forma que agrada o Teu coração. Pai querido, muito obrigado por o Senhor deixar claro na Tua palavra a forma como o Senhor deseja que nós seguimos a nossa caminhada cristã. Quando Jesus diz que nós temos que negar a nós mesmos e seguir a Ti, é muito difícil, Pai, nós conseguimos ser benignos e é muito difícil nós conseguirmos ser bondosos. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que somos egoístas, perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que somos preguiçosos, perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que somos irresponsáveis, pelas vezes que somos indiferentes. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós barganhamos contigo, pelas vezes em que nós só pensamos no status de nós mesmos e nós não fazemos as coisas que o Senhor quer que venhamos a fazer da forma que agrada a Ti. Perdoa-nos, Pai, pela motivação do nosso coração que muitas vezes está errado, mas que no nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo possa estar se revelando cada vez a nós e que possamos buscar a Ti cada vez mais, para que nós possamos pensar de forma benigna e que possamos agir, Senhor, de forma bondosa, para que o Teu nome seja louvado, engrandecido e conhecido através das nossas vidas de hoje em diante, no nome do Senhor Jesus. Amém.